Ei meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma aula para você que tem síndrome do ovário policístico. Hoje a gente vai falar sobre os principais inimigos do tratamento da SOP, ou seja, o que impede você de tratar a síndrome dos ovários policísticos da forma correta e apresentar resultados. Resultados que todas nós queremos, né? Que é o quê? Não ter os sintomas da SOP. O principal inimigo da mulher que tem síndrome do ovário policístico, que impede a mulher de tratar a SOP da forma correta, é não conhecer o fantástico mundo da SOP. Eu até uso esse bordão. Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso fantástico mundo da SOP. E por que eu uso esse termo? Porque, gente, a síndrome do ovário policístico é de veras um mundo a ser desvendado, né? É uma síndrome, como toda e qualquer síndrome, não se resume a um único problema, não existe ali uma única alteração, não existe um inimigo único que a gente precisa combater. Síndrome, como o próprio nome, né, nos conduz, é um conjunto de alterações e de sintomas que levam a problemas de saúde, que levam a sintomas. Síndrome dos ovários policísticos, então, é um conjunto de alterações hormonais, é um conjunto de alterações metabólicas que nos leva a desenvolver sintomas. E aí, você não conhecer tudo isso, você não saber o que é a SOP, como a gente trata, quais são os tratamentos possíveis, qual é o passo a passo que trata, é que vai levar você a não conseguir tratar a SOP da forma correta. Gente, a síndrome do ovário policístico tem tanto mito, mas é tanto mito envolvido. As pessoas, as mulheres com SOP são altamente impactadas por tantas informações erradas e essas informações levam a um tratamento fracassado. É aquela mulher que passa anos da vida usando anticoncepcional. Sabe o que mais acontece entre as mulheres com SOP? Existem duas situações. Aquela menina que foi diagnosticada com síndrome do ovário policístico na adolescência, no meu caso. Essa menina, normalmente foi diagnosticada muito cedo, muito próximo da menarca, que é a primeira menstruação. Talvez alguns poucos meses depois desse primeiro ciclo acontecer. E, infelizmente, essa menina, mesmo que sem relações sexuais, é induzida ao uso do anticoncepcional como tratamento. E aí, a menina, começa a usar esse anticoncepcional e a orientação que normalmente se tem é que você vai usar esse medicamento até você querer engravidar. Então, se um dia você quiser engravidar, procura um médico, vai procurar um tratamento, faça um tratamento. E aí, essa menina usa o anticoncepcional sem pestanejar por anos. Gente, anos. 10 anos, 15 anos, 20 anos usando anticoncepcional. O que acontece nesse período? Os sintomas da SOP, eles ficam bloqueados. Os sintomas da SOP, eles ficam mascarados. A gente não tá tratando a causa da síndrome do ovário policístico. A gente tá tratando o sintoma com o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele atua de forma superficial na síndrome. Ele não vai lá na causa do problema e resolve a causa e, por consequência, o sintoma melhora. Não. Ele bloqueia o sintoma, ele impede o sintoma de aparecer. Então, aquele cabelo que caía muito, para de cair. Aquela pele que era muito oleosa, fica mais sequinha e as acnes secam. Aquela mulher que sofria com pelo, os pelos começam a diminuir, começam a demorar mais para nascer. Aquela mulher que tinha os ciclos completamente irregulares ou ausentes, tem sangramentos mensais. A mulher que tinha ovário policístico, quando vai fazer ultrassom, descobre que o ovário tá limpo, não tem mais cisto. E aí, essa menina que foi incorretamente orientada, ela acredita que a síndrome melhorou, ela sumiu, ela foi curada, ela não tem mais o problema. E muitas dessas meninas se esquecem da síndrome dos ovários policísticos. Ela esquece que ela teve diagnóstico. É como se ela nunca tivesse tido nenhum contato com a síndrome. E aí, essa mulher passa anos usando anticoncepcional. O anticoncepcional, ao mesmo tempo que bloqueia os sintomas, ele não trata as causas e ele piora, gente, piora. Anota isso aí em algum lugar, coloca na parede para vocês não esquecerem. O anticoncepcional piora a resistência à insulina, agrava a resistência à insulina. E aí, essa menina que foi diagnosticada com SOP lá com 12, 13 anos, passou anos, 10 anos, 20 anos, ela tá mascarando um sintoma, ela tá bloqueando um sintoma e tá piorando a causa do problema. É a Aline, nessa situação, que é uma forte candidata a ter diabetes antes dos 40 anos de idade. Por quê, gente? O que é um sintoma? Sintoma é uma forma que o seu corpo tem de mostrar pra você que você não tá indo no caminho bacana, que você não tá no caminho certo e que existem coisas que precisam ser melhoradas se você não quiser mais conviver com esses sintomas. Vamos pro exemplo da minha parede aqui. Gente, essa parede aqui, ela dá no banheiro daqui de casa. Então, passam vários canos aqui atrás. O que vai acontecer se um cano da minha parede começar a vazar e não ter sintoma? Não tem sintoma. Tem um cano furado, quebrado, ferrado e a parede não mostra isso pra mim. O que vai acontecer? Se a minha parede começa a vazar,
tem um cano furado, quebrado, arrebentado, todo ferrado ali na minha parede. Só que esse cano não me mostra isso de alguma forma, a minha parede ela vai ficar como? Ela não vai ter nada por fora, só que a estrutura do meu apartamento inteiro pode ficar comprometida. E isso pode gerar um problema grave de estrutura no prédio, concorda? O que acontece com uma estrutura, com um prédio, uma casa, que tem um vazamento por anos, que não é descoberto e não é consertado? O vazamento não vai piorar? Essa infiltração não vai piorar? Gente, o prédio pode cair, né? Imagina, minando água por anos e anos sem ter um tratamento. Agora, o que normalmente acontece, né? Se você tem uma parede e dentro dessa parede tem um cano vazando, a sua parede vai te mostrar que dentro dela tem uma coisa errada, que dentro dela tem alguma coisa que precisa ser corrigida e ajustada. Então, olha só, minha parede tem um cano que tá vazando, esse cano tá vazando água, e aí a minha parede vai me mostrar que existe alguma coisa dentro dela que tá errada, como? Através do sintoma dela. Qual que vai ser o sintoma? Uma mancha de infiltração, um bolor, um mofo, uma tinta que vai borbulhar e descascar. Alguma coisa nessa parede vai me dar um indício de que tem alguma coisa que tá dentro dela que não tá bacana. Se você tem uma parede aí na sua casa que aparece uma mancha enorme de infiltração, a tinta começa a borbulhar e começa a descascar, o que você faz? Quem você chama? É claro, gente, você vai chamar um encanador, um pedreiro que quebra a parede, acha o cano que tá vazando, troca o cano e aí você se preocupa em pintar a parede, certo? Esse é o caminho mais lógico. Todo mundo vai achar a causa do problema e cuidar da causa do problema. Agora, as mulheres com síndrome do ovário policístico, ao invés de chamarem um encanador ou um pedreiro e buscarem o cano que tá vazando, elas fazem o quê? Elas chamam um pintor, que vai cuidar do quê? Do sintoma da parede. Então, a mulher que tem síndrome do ovário policístico, que usa anticoncepcional, glifage, aldactona, espironolactona, ela não tá procurando vazamento. Ela tá preocupada em esconder os sintomas da parede. Por quê? Ela tá chamando um pintor. Tá tudo bem que o cano tá vazando, tá infiltrando, mas a preocupação dela é o que as pessoas estão vendo. Então, ela vai raspar toda aquela tinta, vai passar uma tinta nova e a parede tá nova. E tá tudo bem. Só que o que acontece com a parede? Ela vai voltar a ter uma nova mancha, a ter uma nova infiltração, a ter um novo bolor, a tinta vai descascar de novo. E aí ela vai chamar outro pintor pra fazer outra pintura. E tá tudo bem se ela tiver que pintar a parede dela todos os meses. A mulher que usa anticoncepcional, glifage, aldactone, espironolactona, ela tá corrigindo os sintomas da SOP. Ela tá se preocupando com o que as pessoas estão vendo. Ela tá preocupada em cuidar do cabelo, da pele, do pelo, mas ela não tá procurando a causa do problema. Então, o que a gente tem que fazer é achar a causa desses sintomas. O nosso corpo mostra sintomas porque existem alterações dentro da gente que precisam ser corrigidas. Assim como a nossa parede mostra um bolor, uma infiltração, uma tinta descascando, porque tem um cano lá dentro vazando. Se você quer uma solução imediata, se você quer algo rápido, que resolve só o problema ali que você tá vendo, você chama um pintor ou você mesma troca a tinta da parede, descasca tudo ali, lixa, passa uma tinta nova e tá tudo bem. Só que a longo prazo isso vai surtir que efeito? Você vai pintar sua parede todos os meses. Daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não vai adiantar mais pintar, né? Porque a parede vai estar tão detonada, o problema vai estar tão mais sério, que até a estrutura do imóvel pode estar prejudicada. Só que a gente faz isso todo dia com a gente. A gente tem um problema que é marcado por alterações hormonais, moduladas por fatores ambientais. Então, são os nossos hábitos que causam esse problema. Qual é a causa da SOP? Genética modulada por fatores ambientais. São nossos hábitos que fazem com que a gente tenha sintomas da SOP. Só que ao invés de mudar os nossos hábitos, a gente recorre a um remédio que mascara esse sintoma. Então a gente toma um anticoncepcional que todos os meses vai lá e impede o pelo de crescer, que impede o cabelo de cair, que impede a pele de ficar oleosa. Mas em nenhum momento a gente quebra a parede e conserta o cano. E esse é o principal problema das mulheres com SOP. Porque enquanto a gente tá ali mascarando o sintoma, parece que tá tudo bem com a gente, né? A gente se olha no espelho, vê tudo bem, as pessoas que olham pra gente vê que tá tudo bem, e a gente vai se escondendo atrás de medicamentos e mais medicamentos. Só que esses remédios, eles não atuam na causa, então o sintoma ele vai piorando. E aí, lembra que eu falei que existem duas situações muito comuns na mulher com SOP? Aquela menina que foi diagnosticada muito no início da adolescência, logo depois da menarca, e aí ela passou anos usando anticoncepcional e piorando os sintomas, porque ela não estava cuidando da causa, ela estava preocupada só em contornar os sintomas que estavam surgindo. E existe aquela mulher que não teve nunca diagnóstico de SOP. Começou a usar anticoncepcional como método contraceptivo, porque começou a ter relações sexuais, nunca teve diagnóstico da SOP, passou a vida sem saber, e aí ela decide engravidar.
E hoje em dia as mulheres decidem engravidar cada vez mais tarde, né? A gente prioriza a nossa carreira, a gente prioriza os estudos, a gente quer aproveitar a vida, viajar, conhecer o mundo inteiro, e os filhos vão ficando para depois. E aí essa mulher, quando tá com seus 30, 32, 35, 38 anos e decide engravidar, ela para o anticoncepcional e aí ela começa a ter que lidar com sintomas que ela nunca lidou em nenhum momento da vida. E ao longo de todos esses anos, sem ter conhecimento que ela tinha SOP, ela foi inclusive privada de ter um tratamento correto. Então, gente, de longe, o principal inimigo do tratamento da SOP é a falta de informação. Porque essa mulher, enquanto usa o anticoncepcional, enquanto ela tá ali só pintando a parede para evitar que o mofo apareça, que a tinta descasque, ela tá permitindo que a resistência à insulina dela se torne um diabetes, que as pequenas alterações de pressão se tornem uma hipertensão, que aquela gordurinha abdominal mais chatinha e mais difícil de perder se torne uma síndrome metabólica, que aquela aparente dificuldade para engravidar se torne uma infertilidade, que aquele endométrio espesso, né, que sangra raramente porque tá com o uso do anticoncepcional ou porque tá usando um método que não permite o sangramento, se torne um endométrio com câncer. Aquele ovário policístico se torne um ovário com câncer, porque não estão tratando as causas, estamos tratando sintomas e mascarando sintomas.